Olha, vamos seguir aqui falando sobre onda de calor. Uma nova onda de calor chegou ao Brasil e deve atingir mais de 3.300 cidades. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja de perigo potencial. A previsão é que em 5 estados as temperaturas cheguem a atingir 42 graus. Desta vez, a onda de calor não será tão intensa como a registrada em novembro, mas ainda assim já causa incômodo na população que precisa redobrar os cuidados. A nova onda de calor chega uma semana antes do início do verão. A alta umidade do ar ajuda a amenizar a sensação do calor. Esse meteorologista do IMET explicou que 15 estados e o Distrito Federal serão atingidos com essa massa de ar quente. Em 5 desses estados, as temperaturas podem atingir 42 graus, incluindo Mato Grosso do Sul, as regiões sul e leste do Mato Grosso, o sul de Goiás, o noroeste de Minas Gerais e a região oeste da Bahia, especialmente no Vale São Francisco. Me explica sobre essa onda de calor que começou na quinta-feira e deve durar até domingo, de acordo com o alerta que o IMET fez. É a mesma onda de calor que nós tivemos nessas últimas semanas ou ela veio mais forte? Então, Lorraine, só para a gente entender, essa é a 9ª onda de calor nesse ano de 2023. A última foi em novembro, foi a mais intensa e mais abrangente, inclusive. Onda de calor, na verdade, é quando as temperaturas superam pelo menos 5 graus a temperatura média para aquele período naquela determinada área. É o que deve ocorrer agora. Na maioria a gente está com um aviso aqui atrás, a gente percebe a área em laranja e a gente deve ficar com temperaturas 5 graus ou mais acima da média para esses próximos dias, pelo menos até o próximo domingo. Então, inicia justamente na quinta-feira e deve terminar a onda de calor ali por volta do domingo aproximadamente. E como funciona aqui? Tem o perigo potencial, mas nós estamos nessa faixa aqui que é o alerta laranja. Exatamente, as temperaturas ficam 5 graus pelo menos acima da média, só que entre 3 a 5 dias. A intensidade, essas cores indicam a intensidade da onda de calor e a intensidade está associada justamente à duração. E a expectativa é que ela dure pelo menos 4 dias, de 4 a 5 dias, então por isso o aviso laranja. E essa não vai ser a última onda de calor que nós vamos sentir, né? Mas tem uma previsão de quando esse calorzão vai passar? Porque ninguém aguenta mais. Exatamente. Ondas de calor são comuns, principalmente no verão. Para esse ano deve ser talvez a última onda de calor, já que a expectativa a partir da próxima semana, pelo menos, a chuva volte a dominar ou predominar, pelo menos em grande parte do território brasileiro. Chuva que está sendo bem esperada, inclusive, principalmente pelo pessoal da agricultura, né, já que vem chovendo pouco, principalmente na região central do Brasil. Então, os agricultores estão aí bastante ansiosos pelo retorno da chuva e vamos ver se a expectativa, pelo menos se a partir do dia 20, 19 e 20, se essa chuva vem e fique realmente, principalmente na região central do Brasil. O que provoca essa onda de calor? A gente vê aqui no mapa que ela é bem centralizada, né, em algumas regiões do país. O que gera essa onda? Olha, no globo como um todo, a gente tem o padrão de circulação atmosférica, os ventos. Esses ventos, em determinado momento, eles servem para levar umidade para determinada área ou levar secura para determinada área. A gente chama, inclusive, de padrão de bloqueio. Esse padrão de bloqueio, inclusive, está se estabelecendo e é justamente... O padrão de bloqueio é caracterizado pela persistência de determinada condição de tempo, seja de chuva ou seja de secura. Agora, o padrão de bloqueio, infelizmente, deixa a gente com o tempo aberto, com o tempo seco, sem previsão de chuva. Não tem nem para os próximos 15 dias aí, principalmente aqui no Distrito Federal, né? Ele estava explicando que por ser uma região mais alta, a gente meio que sente mais a secura. Como funciona isso? Então, a característica física de determinada localidade vai ditando se as temperaturas são mais altas ou mais baixas. Regiões mais elevadas costumam ter temperaturas mais baixas do que uma região mais plana. Um exemplo, Cuiabá.
é uma cidade cuja altitude é mais baixa, então as temperaturas por lá batem 40 graus. Aqui no Distrito Federal, por ser mais alta, a temperatura é elevada, mas dificilmente nunca chegamos, por exemplo, em temperatura com 40 graus aqui. O máximo registrado é 37,3 aqui na região de Águas Emendadas. Então, temperatura depende muito da localidade, a característica física de determinada região. Mas quando a gente sai na rua, tem aqueles termômetros, que é bem comum, né, ter aquele relógio com um termômetro, e às vezes ele aponta 42 até 45 graus, já foi visto aqui pelo DF. O que explica isso? Seria a sensação térmica? Não, na verdade aqueles termômetros servem muito mais para propaganda, são instalados aí principalmente pelas empresas de propaganda e acabam utilizando termômetros. Só que o termômetro ele tem, o que mede realmente a temperatura exata do ar, ele tem uma característica física, é feito de madeira, pintado de branco, tanto por dentro quanto pelo lado de fora, uma espécie de abrigo. O que a gente vê na rua geralmente são estruturas metálicas, principalmente da cor escura, então aquela... Perto do asfalto ainda. Perto do asfalto, então toda a localidade ali não é adequada para a instalação de sensores. Por isso a gente registra aí temperaturas acima de 40 graus, mas não está associada à temperatura do ar, e sim à temperatura daquele material qual está sendo feito os termômetros de rua. Mas o fato é que tá quente, disso aí ninguém discorda, né?